Dizem por aí que a tal da praga de palmeirense, quando pega, meu amigo, ela é forte, hein? O que vão dizer Lukaku e Havertz eliminados ainda na primeira fase da Copa do Mundo? Vem comigo. Pessoal, antes da gente falar desta mandinga dos palmeirenses contra os jogadores que estavam no Chelsea na vitória do Mundial sobre o Verdão neste ano de 2022, rapidinho um recado dos meus amigos da Mais Ágil, tá bom? Eles trabalham com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples. Eu recentemente precisei dos caras, eles me ajudaram, por isso que eu estou dando essa dica para vocês. Fim de ano tá chegando, as contas ficam mais pesadas, você às vezes precisa fazer aquele investimento, garantir, quem sabe, em janeiro, antecipação de parcelas ou quitação de contas que chegam, que a gente sabe que só atrapalham a vida. E se você tem uma grana lá guardada, não sabe como mexer, mas você precisa dela de imediato, fale com a Mais Ágil, tá bom? O telefone dos caras está aqui no cantinho. Tem também na descrição desse vídeo o link para falar diretamente com eles através do WhatsApp, que eu tenho certeza que, seus problemas financeiros vão sumir em até 24 horas, que é o prazo que a Mais Ágil tem para disponibilizar esse valor na sua conta e resolver sua vida, tá bom? Mais Ágil, tamo junto. Pessoal, dizem que aquela chamada praga de palmeirense, obviamente no bom sentido dentro do futebol, quando pega, é difícil do cara se livrar, hein? Tem que suar um sangue danado pra tentar tirar essa mandinga forte, até porque o que aconteceu com o Lukaku e com o Havertz, os vilões do Palmeiras, na decisão do Mundial de Clubes em fevereiro, quando jogavam pelo Chelsea, os dois fizeram os 2 gols que garantiram o título dos ingleses sobre os brasileiros lá nos Emirados. Depois daquele jogo, nunca mais os caras conseguiram se acertar na carreira. Inclusive, a repercussão das eliminações de Alemanha e Bélgica, as respectivas seleções, tanto do Havertz como do Lukaku, você acompanha aqui, hein? No aplicativo do OneFootball, o mais completo aplicativo de futebol do planeta. Nesta Copa do Mundo faz um trabalho fantástico. É o aplicativo que eu me baseio para as minhas informações diárias. Sou abastecido com estatísticas, com gráficos e dados dos jogadores, das seleções, enfim, é um trabalho maravilhoso que eles têm, Pode ficar ligado que tem tudo de seleção brasileira. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code aqui, seja iOS ou Android, baixe o OneFootball e saiba tudo sobre o que tem acontecido nesta Copa do Mundo. E claro, depois voltam os campeonatos europeus com transmissão do OneFootball, como a Bundesliga, hein, senhores? Bundesliga da Alemanha, que ficou fora de novo de uma fase de mata-mata de Copa do Mundo desde 2014, quando a Alemanha foi campeã do mundo, na Copa aqui no Brasil, do 7-1 e etc. A Alemanha nunca mais se encontrou em Mundial, hein, gente? 2018 caiu na primeira fase, 2022 cai na primeira fase, e ela repete o desempenho da seleção italiana, que está nessa chamada maldição do Tetra. Por que a maldição do Tetra? Porque a Itália foi campeã em 2006, 2010 cai na primeira fase, 2014 cai na primeira fase, e nas últimas 2 Copas do Mundo sequer foi essa fase final das 32 seleções no Mundial. Ou seja, uma Itália que passa uma crise, mas que começa a se comparar com essa crise da Alemanha do Havertz. Por quê? Porque a Alemanha, recentemente a Bundesliga, ela tem cada vez mais se abastecido de mão de obra estrangeira de jogadores, né? Os principais clubes têm contratado muitos jogadores de fora e deixado de lado aquele projeto que começou lá atrás, em 2002, e que deu tão certo, que começou a acontecer em 2006 para, em 2014, ter batido o campeão. A formação de pelo menos 60% a 70% dos times titulares na Alemanha serem de jogadores alemães. E em especial os clubes que mais fornecem atletas para a seleção e que disputam as competições de alto nível para engrandecer o moral desses caras, que quando chegam às seleções também mantém essa competitividade. Falo muito do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique, se a gente pega a geração de 2010 até 2013, quando o Bayern de Munique foi campeão da Liga dos Campeões
no comando de Jupp Heynckes, era um Bayern de 60% a 70% do time formado por jogadores alemães, né? Atletas que foram base titulares daquela seleção de 2014, né? Neuer, Boateng, Batstuber, que depois acabou se machucando, Philipp Lahm, Schweinsteiger, Toni Kroos, Mário Gomes no ataque, enfim, era um time que tinha Thomas Müller, né? Basicamente a sua formação como alemães. Já esse Bayern recente de 2020, que também foi campeão da Champions League, ele já veio numa outra característica, um time jamais estrangeiro, o Bayern do Hansi Flick, como referencial do Lewandowski, etc. Então, assim, já era um Bayern que começou a perder um tanto desse encanto, né, que foi tão bacana na reformulação do futebol alemão, e, evidentemente, isso tem um reflexo na seleção, né? Porque as equipes, para tentar competir com o Bayern, que cada vez mais contrata os melhores jogadores do planeta em vez de formá-los, né? Elas precisam também dessa mão de obra estrangeira, porque não é da noite pro dia que você forma um jogador. A Bundesliga se incha de estrangeiros e, obviamente, o reflexo na seleção é notável, né? Por isso que essa geração ainda não se desgarrou de 2014, não conseguiu se reformular como deveria, e a Alemanha de 2018 e 2022 ainda tem pagado esse preço, né, por essa internacionalização do futebol local, mediante a um projeto que, por enquanto, deu uma travada, que é o projeto de formação de clubes pelo imediatismo do resultado que também já atingiu a Bundesliga e que é muito parecido com o que aconteceu na Itália, né? Os clubes italianos passaram a contratar muito, passaram a ter muitos estrangeiros, as principais equipes, Juve, Milan, Internazionale, abasteceram os seus times de jogadores vindos de fora, esqueceram dessa formação, a seleção se empobrece, porque às vezes somente os clubes menores conseguem formar italianos, esses caras não atingem o nível de competição e de maturidade de estar num clube grande disputando as principais competições, e quando vão chegar à seleção, eles não estão prontos para os desafios maiores e sucumbem às pressões, né? É só lembrar que a Internazionale em 2010, ela foi campeã da Liga dos Campeões, sem nenhum estrangeiro, sem nenhum italiano na formação titular, ou seja, uma cinte, né, para um clube tão tradicional da Itália e que foi campeão europeia sem qualquer italiano entre os 11 iniciais que venceram aquela decisão diante do Bayern de Munique em Madrid. Então esse é o reflexo, né, e também da própria geração da Bélgica, do Lukaku, que prometeu muito, mas também entregou bem pouco, né? Até porque a Bélgica é um país pequeno, a Bélgica é um país que produz muito menos jogadores, a mão de obra por ali é mais escassa. Nos anos 70 e 80, os clubes como Anderlecht, Real Antuérpia, o Bruges, enfim, as equipes que eram as tradicionais, o Mechelen, né, que abasteciam as seleções da Bélgica, eles eram, claro, de melhor potencial financeiro, porque o mercado não era tão disparitário como é hoje. Hoje o futebol da Bélgica não consegue competir com os grandes centros, né? Os jogadores já saem com 15, 16 anos, já vão trabalhar em outras equipes do futebol europeu e que estão ali na região da Bélgica, né, da Holanda, da Alemanha, de outros países ao lado, e obviamente isso faz com que esses jogadores não consigam também se identificar dentro dos clubes, que não se fortalecem, e a seleção acaba sofrendo com isso, né, e vivendo apenas de ciclos esporádicos como este agora, dessa geração de 2012 para cá, uma geração que fez apenas o terceiro colocado na Copa do Mundo de 2018 como o grande trunfo, claro, bacana, legal pra caramba, mas daquilo que se esperava da geração de Lukaku, de Courtois, de De Bruyne, Fellaini, Vertonghen, Alderweireld, né, enfim, Hazard, que, nossa, largou o futebol, não consegue mais jogar, enfim, de tantos bons jogadores, essa geração entregou bem menos, né, falava-se que poderia até ser campeã do mundo, campeã europeia, e ela só bateu quartas de final em todas as competições em que disputou, exceção a Copa do Mundo de 2018, né? Bateu quartas da Copa de 14, bateu quartas de Euro 2016, bateu quartas de Euro 2020 disputada em 21, ou seja, ficou até aquém daquilo que muita gente esperava dessa Bélgica, que poderia incomodar muito, mas dentro de campo a prática foi bem inferior. Portanto, cuidado, hein? Lukaku, Havertz, vocês aí que vão brincar com os palmeirenses, quando a praga pega é complicada. Claro que foi só uma coincidência, a brincadeira, né? Trouxe esse vídeo aqui para explicar também esse gancho de Copa do Mundo, mas o fato é que também não dá para desvencilhar, que teve uma torcida alviverde para que essa mandinga pegasse. Teve sim, o pessoal não tá arrependido do que aconteceu não. E aí, o que vocês acham?